Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, vamos fazer a oração para estar fazendo o servo do Senhor, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Foi passado para mim passar 8 meses, louvado seja Deus, então vamos estar na obediência, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Assim agrada o Senhor, não é verdade? Vamos levantar, ficar em pé, muita vontade, aleluia, você está cansadinho, louvado seja Deus. Vamos orar, né? Senhor Jesus, já te agradecemos, meu Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, meu Senhor. Muita gratidão, Senhor Jesus, por Deus, pela glória, em nome de Jesus, Senhor. Ó Senhor Jesus, apresentamos a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, Senhor. Estava tudo nas tuas mãos, Senhor, porque tudo, Senhor, é teu, Senhor, foi tudo nos deste, Senhor. Te apresentamos o teu servo, Senhor. Vamos, Deus, estamos nas tuas mãos, Senhor, para usar, Senhor, com poder, com glória, Senhor. Que tudo seja para a glória do teu santo nome, Senhor. Que ele venha falando no teu Espírito Santo, Senhor. Fala para a tua igreja, Senhor, com mais a força, essa perfeita palavra. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Bota palmas para Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Cumprimento a noiva de Cristo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Amém. Quem está triste, diga eu. A igreja está vigilante hoje. Pode sentar, amados irmãos. É uma tremenda oportunidade que Deus está me dando hoje de estar com vocês aqui, mais uma vez, na igreja linda da Central da Vila Margarida. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês, agradecer ao nosso pastor José Antônio e ao nosso pastor Manuel por ter nos recebido, todo o corpo de obreiros e obreiras dessa casa de oração, os membros de ceia e visitantes também, sejam todos muito bem-vindos. Aos irmãos que nos acompanham no canal de estudo bíblico com o irmão Bruno no YouTube, sejam também muito bem-vindos. Vocês que são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. Vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho e compartilhe os nossos conteúdos para mais pessoas, amém? Amados irmãos da Vila Margarida, hoje nós estamos nesse segundo dia de uma campanha, pregações que falam acerca libertados por Cristo. Quem foi libertado por Cristo aqui, levanta a mão e agradece a Deus. Porque Jesus Cristo tem propósito de salvação na sua vida. Porque Jesus Cristo tem propósito de salvação na sua casa e também na sua família e parentela. Quem crê assim, diga eu creio. Jesus Cristo se fez carne, habitou em nosso meio, e ele foi até o maldito madeiro, galado como a ovelha muda, levado pelos seus tosquiadores ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, ele não falou nenhuma nem duas, ele nem sequer reclamou de nada. Ele foi até o madeiro e foi crucificado por mim e por você. Quem crê assim, diga eu creio. Graças a Deus. Amados irmãos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, mas primeiro vamos ler aqui o tema dessa campanha, João 8:36. João 8:36. Após lermos o tema, vamos fazer uma breve oração no nome de Jesus, amém? João capítulo 8, versículo de número 36. Quem já achou, diga amém. Quem está procurando, diga CFO. Glória a Deus. Ou ETDA, dado mesmo, né? Graças a Deus. João 8:36 é o quarto livro que se encontra na quarta era bíblica, a era do Deus conosco. Quem sabia disso? João 8:36
36 vai dizer assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repitam comigo toda a igreja da Vila Margarida: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Olha para teu irmão e diga: seja livre em Cristo Jesus. Guarda a tua espada e comece dando glória, 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 glória ao Pai. Glória, 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 glória ao Filho. Glória ao Santo Espírito da graça de Deus. Que graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Rei da glória, Santo Deus Todo-Poderoso. Senhor de toda grandeza, meu Pai. Pai querido, Pai amado, Deus eterno, Jesus Cristo de misericórdia. Jesus Cristo de compaixão, Senhor. Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos as almas aqui presentes, ó Pai, toma na tua mão, Pai da glória, a nossa casa, a nossa família, e Pai dela vai libertando, ó Pai, vai libertando da opressão maligna, da escravidão, do pecado, do poder das trevas de Satanás, vai libertando, ó Pai, todas as almas que estão no cativeiro, arrancando desta noite, ó Pai, toda porta de cativeiro, ó Pai, arranca essa alma do lamaçal do pecado, com teu braço forte e estendido, vai quebrando corrente, rompendo cadeado, quebrando grilhões da morte, Senhor, vai mandando fogo, vai queimando Jeová, Jeová Deus, queima ele, Jesus queima, vai queimando com teu fogo, queima com teu sangue, Jesus queima ele, queima a seta do diabo, queima os dados inflamados do maligno, vai deixando a sepultura, vai fechando a boca do leão, Senhor, vai fechando a boca do inimigo, cala ele, Jesus querido, cala, repreenda, meu Deus e meu Pai, essa oração contrária, contra a vida desta mulher, repreenda, meu Deus e meu Pai, esta oração contrária, esta obra de macumbaria, de feitiçaria, contra a vida desse homem, vai fechando, meu Deus e meu Pai, vai quebrando toda a cadeia de amarra espiritual, vai jogando por terra os laços, vai desfazendo os embaraços, queima Jesus, queima, e o teu Espírito Santo nessa noite venha falar conosco, diante da tua palavra, revelando o oculto, profundo e escondido de cada alma aqui presente. Seja bem-vindo, Espírito da graça, seja bem-vindo, Espírito Santo, permaneça conosco, para a glória do Pai, do Filho, livre como a larga, o Espírito Santo de Deus. Aplauda o Rei da glória com as palmas e alegre, aleluia, Senhor manda poder, Senhor manda poder, opera maravilha, faz milagre aparecer, repreenda o inimigo, batiza os que creem, derrama fogo santo, Senhor manda poder, o poder de Deus é fogo pra queimar pecado, mas o poder de Deus é fogo pra queimar pecado, mas se você entrar nesse, você vai ficar transformado. Diga ora esse,
Estava triste, quase a chorar, e agora? Oh Jesus, estava triste, veio uma bomba do céu. Estou contente, Jesus Cristo. Estou alegre. Olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus. Olha a mão de Deus. Mas olha a mão de Deus. Eu vou ali aonde Cristo. Olha a mão de Deus. Aleluia. Oh. Manda fogo, Senhor. E batiza. Peça a ele, Jesus batiza-me. Meu Senhor, como seu, ó meu Senhor, amém, Jesus. Graças a Deus. Amados irmãos, eu já quero iniciar entrando na palavra, porque o Espírito Santo está falando aqui fortemente e devemos obedecer a voz dele. Quem está entendendo aqui, nesse momento, que o Espírito Santo tem algo para tratar com a igreja de Cristo nessa noite? Fica de pé, abra sua Bíblia em Romanos. Epístola ou carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ou aos irmãos que estão em Roma. Capítulo de número 3, versículo de número 23 apenas. Quem já achou, diga graças a Deus. Quem está procurando ainda, diga queima ele, Jesus. Agora sim, glória a Deus. Manda queimar mesmo, aleluia. Romanos capítulo 3, versículo 23, amém? Glórias a Deus. Justificados, o tema da mensagem é justificados pela fé em Jesus Cristo. A fé que justifica os fiéis. Amém? Quem já achou Romanos 3, 23, diga Abba Pai. Abba Pai. Alguém sabe o que significa Abba Pai? O quê? Meu Pai. Abba Pai significa meu Pai. Amém? Vamos lá fazer a leitura do texto sagrado. É o apóstolo Paulo que está escrevendo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repita comigo. Porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Pode sentar e glorificar ao Deus. Amados irmãos e irmãs, e ouvintes,
que nos acompanham no canal de estudo bíblico no YouTube e os irmãos no interior da central da Vila Margarida. Presto total atenção à palavra dessa noite. Quem aqui crê que Jesus Cristo já te libertou? Levanta a tua mão. Só quem crê. Então eu acho que eu não vou ter problema de falar essa mensagem aqui nessa noite. Porque se eu te disser que Jesus já libertou a tua casa, se eu te disser que Jesus já libertou a tua família, você vai crer sim ou não? Poucas mãos levantadas. Vou perguntar mais uma vez. Se eu te disser que Jesus já libertou a tua casa, se eu te disser que Jesus já libertou a tua família, você vai crer sim ou não? Então é necessário entender o contexto quando lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, sim ou não? Este livro se chama 66. 66 porque tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Juntando, vai concluir o total de 66. E todos estes 66 livros estão relacionados apenas a um povo, os judeus, ou seja, ao povo de Israel, o povo que Deus criou primeiro, no Éden. Quem sabia que Deus criou Israel no Éden, quando fez Adão? Quem sabia? É por isso que é bom estudar a Bíblia, porque nós vamos aprender que tudo começou no jardim do Éden. E por isso, como sabemos que tudo começou no jardim do Éden, foi do Éden que iniciou o pecado. Por isso que quando lemos a carta, ou um texto, que está num contexto que Paulo fala acerca de a justificação pela fé em Jesus Cristo, é por isso que Paulo diz: todos pecaram, porque desde o Éden pecaram, e desde o Éden o pecado se estendeu por toda a humanidade em geral. Eu não estou falando de nenhum de nós aqui hoje. Precisamos entender por quê? Porque ainda não existia Brasil nesta época. Aqui estamos falando de uma carta que foi escrita de 57 a 58 depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos, passado 40 dias com os seus discípulos, e a ascensão, Cristo foi para o Pai e sentou à direita do poder de Deus. O que significa isso, irmão Bruno? Significa que agora Cristo tem total poder no céu, na terra e debaixo da terra, porque quem deu o poder para Cristo foi o seu próprio Pai. Quando lemos a Bíblia Sagrada, amados irmãos, precisamos ler a Bíblia de uma forma inteligente, sábia e com muita responsabilidade, para que nós não venha fazer da Bíblia e trazer para o cristianismo um tal de sincretismo. O que é isso, irmão Bruno? Precisamos ler a Bíblia e respeitar os contextos imediatos, os contextos culturais, os contextos remotos, as bases bíblicas e referências, para que nós possamos chegar numa certa inferência. Mas, irmão Bruno, o que é uma inferência? É apenas a conclusão daquilo que você está lendo na Bíblia Sagrada. Aí você vai entender que a Bíblia não está te aprisionando a nada, porque exatamente quando você lê esta carta aos Romanos, você vai entender qual é o tema central da carta e o porquê que ela foi escrita. Porque se eu, irmão Bruno, escrevo uma carta para minha mãe e digo: esta carta é para minha mãe, outra mulher não pode pegar essa carta se porventura estiver no chão e dizer: ah, mas eu também sou mãe. Mas acontece um detalhe: você é mãe, mas não é a minha mãe. Eu escrevo a minha carta direcionada para a minha mãe, para tratar de assuntos com a minha mãe e não com você. Com isso nós vamos
entender que o contexto geral da carta aos Romanos é a justificação é pela fé em Jesus Cristo. Agora vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 32. Vamos começar a entender a pregação dessa noite, amém? O irmão Bruno gosta de pregar com bases bíblicas, com textos de referência, porque hoje em dia estão pregando e passando para toda a humanidade um evangelho distorcido do verdadeiro evangelho de Cristo. E é poucos aqueles que ensinam e pregam a palavra de Deus genuína. Romanos 11:32 vai dizer da seguinte maneira: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias do Senhor, no plural, ela se renova dia após dia. Todos nós somos errados, nenhum de nós aqui é fiel, mas a misericórdia de Deus, ela se renova dia a dia na minha e na tua vida. Basta apenas nós acreditar e ter fé no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo. Agora vamos dar uma continuidade lendo Romanos 3:9. Romanos 3:9 vai dizer: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Vamos já ver que pecado é esse. Que pecado é esse que o apóstolo Paulo e toda a Bíblia Sagrada fala? É o pecado da lei de Moisés. O pecado da lei que foi dado, como dissemos e vimos semana passada, ao carnal Moisés, que não tinha o Espírito Santo de Deus, mas que falou com Deus e de Deus recebeu a lei e o decálogo dos 10 mandamentos. Mas essa lei veio por conta do pecado que saiu desde o Éden, por conta da transgressão, ou seja, desobediência, que saiu e iniciou desde o Éden por conta da serpente, que é a nossa natureza humana, direcionado pelo Espírito Santo e revelado, falando abertamente. Irmão Bruno, quem é a antiga serpente? É a nossa própria natureza humana. Quem sabia disso? Vamos para frente. Gálatas capítulo 3, versículo 22, vai dizer da seguinte forma: estamos levando em algumas bases bíblicas e contextos de referência, porque para ler a Bíblia sem distorcer, é necessário fazer isso para que você entenda e você leia a palavra, que não é minha, mas é de Deus, de uma forma responsável. A gente já somos muitos irresponsáveis, porque não obedecemos a Deus 100% como manda a sua palavra, mas vamos procurar ser pelo menos um pouco responsável e ler a Bíblia de forma correta. E quando abrimos em Gálatas capítulo 3, versículo 22, a gente se pega dizendo: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Aqueles que creem e for batizado será? Repito: aqueles que creem e for batizado será? Por que será salvo? Porque crê na verdadeira pregação do Evangelho de Cristo. É aquela pregação que Jesus falou: Tomé, bem-aventurado aos que não viram, mas creram. Mas aqueles que querem ver para poder crer, querem apalpar, querem contemplar, querem pegar, querem ganhar. É um evangelho palatável hoje em dia. É um evangelho de prosperidade, de providência. É um evangelho de... é uma doutrina de disse-me-disse.
é uma certa teologia de prosperidade. Eu não encontro um versículo na Bíblia que vai me falar acerca de prosperidade, que vai me falar, fazendo uma leitura responsável, sem distorcer, que vai falar não é evangelho palatável, autoajuda. O que eu encontro na Bíblia é que Deus desde o início fala, olha Josué, se esforça, tenha de bom ânimo, e Jesus Cristo em João 16:33 vai dizer isto vos tenho dito, para que em mim que é irmão Bruno negativo, Jesus Cristo, tenhas paz, porque no mundo tereis aflição, é dor, é levante, tormento, beleza, é batalha, é enfermidade, a porta está fechada, está doente, minha irmã, o marido foi embora, a mulher foi embora, mas Cristo disse, creia em mim, porque no mundo vão ter aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo, porque eu já venci o mundo. A fé que vence o mundo é aquela fé verdadeira e genuína, que não importa tem ou não tem, mas você está crendo no Criador, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Abra comigo em Gálatas 3, 23 até o 29. Quando lemos Gálatas também, vamos falar acerca de a fé cristã, a verdadeira fé cristã. Está resumido no livro de Gálatas, o livro de Gálatas 3, 23, o livro de Gálatas no geral, capítulo 3, verso 23, por diante, vai dizer assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé, que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou ponte, ou guia, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, ou debaixo de condutor, ou debaixo de ordenança, ou debaixo de ponte, ou debaixo de ordem de homem, para nós fazer, porque se não somos salvos, ou vamos para o inferno negativo. Temos que aprender a vida, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo, porque todos vocês que estão aqui nesta noite, a igreja da Vila Margarida e os irmãos do YouTube, porque todos vocês são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Só quem recebe abre a boca e dá glória, só quem recebe bendiga e exalta o nome do Senhor, o grandão da Galileia, Labachúria. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo, aleluia, Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa da Xúria. Justificados pela fé em Jesus Cristo. A verdadeira fé que justifica os fiéis. Nós vamos agora continuar nossa pregação e encerrando em Romanos 3, do versículo 21 ao 31, vamos ler esse contexto geral, completo. A pré-textual, a epígrafe, vai dizer assim, do capítulo 3 a 21, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Espera aí, porque não há diferença. Espera aí, se Paulo está dizendo para os irmãos de Roma que não há diferença, por que é que estão ensinando que há diferença sim entre um e outro? Glória a Deus. Sendo que Cristo já unificou tudo em todos nele.
Ninguém aqui é diferente de outras denominações. Se existir agora, ele fala 3 irmãos orando em nome de Jesus, e aqui no Brasil mais 3 irmãos, na Argentina mais 2, nos Estados Unidos mais 2, a palavra de Deus vai dizer: aonde estiver, ele não determina lugar, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, estarei no meio deles. Mas não é isso que pregam hoje em dia nos púlpitos. Porque o irmão Bruno, ele bate de frente com um sistema religioso, e o sistema religioso bate de frente com o irmão Bruno, a ponto de me rejeitar. Agora me mostre na Bíblia um dos discípulos de Cristo, de 2 apóstolos, que sentaram em bancada de fariseu. Me mostra um que estava dentro do templo, lá na famosa eleição lá dos sinédrios, dos fariseus do primeiro século. Nenhum discípulo de Cristo se misturou. Nenhum, porque todos obedeceram a palavra do Mestre Jesus. Mas o que você quer falar com isso, irmão Bruno? A fé que justifica os fiéis. Espera aí. Fiel à palavra de Cristo. Cristo é o nosso resumo. Cristo é o nosso Criador, fundador, autor e consumador da nossa fé. Cristo é o nosso destino final. É Cristo na minha vida sempre. É Cristo na tua vida sempre. Você está enfermo, ninguém vai te ajudar, mas quando você ora, Cristo está lá. Você está sem ninguém dentro de casa, sem um caroço de arroz, mas quando você ora, Cristo está lá. Sabe por quê? Porque ele falou: eu vou para o Pai, mas não vou vos deixar órfãos. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito da graça de Deus é o próprio Cristo vivo, ressuscitado, que habita dentro do meu, do seu, do nosso e do nosso coração. Ele está entendendo lá da boca e da glória para ele. Aí chegamos no verso que a gente leu. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espera aí, essa palavra está no presente, está no pretérito indicativo. É isso. Está falando que naquele tempo, não é hoje. Entendam, 57 a 58 depois de Cristo. Paulo falou: porque todos pecaram e destituídos, separados estão, não estavam, estão da glória de Deus. Agora vamos ler o contexto. Aí vem o verso 24: sendo justificados, pagando alguma coisa para ser salvo. Não é isso? É assim que fala na sua Bíblia aí? Está falando o quê? É de graça? É de graça? E por que não te cobram as coisas para você ir para o céu? Quem já viu aqui pregador pregar e dizer assim: ó, se não fizer isso aqui não é para o céu não, hein? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Você tem fé em Cristo? Realmente? Então bata de frente com quem distorce Cristo vivo. Você tem fé em Cristo mesmo? Então faça parte da minoria, porque Deus não é maioria. Deus sempre foi minoria. Lembra de Barrabás e Cristo? A multidão escolheu quem? Deus? Ou escolheu Barrabás? Porque sempre Deus foi minoria. Nunca foi maioria. Acautelai-vos, ó pequeno rebanho, para que não vos sejais enganados com falsos discursos palatáveis, pregações errôneas, distorcendo a palavra de Deus, sem temor nenhum a Deus, tudo para ganhar a sua atenção e te afastar do verdadeiro Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça.
pela redenção que há em irmão Bruno. Não é o irmão Bruno, não? Então, se for do irmão Bruno, vocês estão fritos. Igual o ovo dentro de uma frigideira sem manteiga e sem óleo. Imagina só o lamboa você vai fazer. Né? Graças a Deus damos por Jesus Cristo, o nosso Senhor, que se fez carne, foi crucificado, e agora é o homem que tem o nome acima de todo nome. Ei, o homem das mãos curadas, ele tem na palma da mão o teu nome gravado e escrito, e quando ele estende a mão para abençoar, o teu nome está lá. Então abre a tua boca e dá um brado de glória. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé nos seus sangue. Quem sabe o que é propiciação aqui? Está vendo como é bom fazer estudo bíblico? Nós temos um canal de estudo bíblico com o irmão Bruno, que paga nada, é totalmente de graça. Temos também estudos no grupo de WhatsApp. Também aqui vamos deixar aqui, não me esquecendo, os irmãos que estão no YouTube, vamos deixar aqui na transcrição desse vídeo o link do nosso grupo de autoconhecimento, estudo do autoconhecimento, que inicia agora dia 14 de fevereiro, segundo sábado de fevereiro, a partir das 13 horas, é tudo gratuito. E também vamos deixar na descrição, nos comentários desse vídeo, desse canal, desse vídeo, também o link do nosso grupo, também de WhatsApp, básico em Teologia Bíblica, ano 2026. Irmão Bruno, com a apostila grátis, quanto paga? Nada, eu só compro uma coisa. Querem saber o que é? A atenção de vocês. Sabe por quê? Porque é muito fácil chegar aqui, sapatear, dar mortal para trás e falar em línguas estranhas, enganar vocês e dizer, é Deus que está falando, e não ler Bíblia. Aleluia. E não mostrar dentro da Bíblia o que está sendo pregado e falado. Mas ainda Satanás, que é o opositor no hebraico, opositor, Satanás no hebraico significa opositor. Quem sabia disso? Ele se opõe à vontade de Deus. A vontade de Deus é a Bíblia. Ele pega a Bíblia e distorce para levar você para a prisão. Só que Cristo já te libertou dessa prisão. Vamos ver. Ao qual Deus propôs para propiciação ou favorecimento pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, dantes no Éden. Para remir, perdoar os pecados dantes cometidos, que iniciou no Éden. Nós não podemos cortar uma árvore pelo tronco. Se corta o mal pela... Aonde começou o mal? O pecado no Éden. Então foi do Éden que Cristo veio cortando. Ele está com o machado ao pé da raiz, vai cortando tudo. Ele vai serrando tudo. Ele vai passando a navalha, passando o machado, cortando. E aqueles que fazem parte do sistema religioso estão furiosos porque estão sendo desmascarados pela palavra de Deus. Aleluia. Ao qual Deus propôs para propiciação ou favorecimento pela fé do seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Mas Deus é muito paciente, né, irmão? Glória a Deus. Quem é pai e quem é mãe aqui? Aí o seu filho erra contra você, fica assim, mordendo, vou pegar você. Vou descer uma varinha mágica. Mamãe, eu quero isso aí. Pá, quebrou o copo mais precioso da casa. A gente já vai lá e fica aí. Dá uma vontade de moer todinha, né? Olha, é verdade, irmão. Que a gente é carne, a gente é ser humano. A carne vai ter que dar uma hora. A gente sai da bênção, sai do controle e começa a menino! Vem aqui! Mas o Pai Celestial não. Aleluia. O Pai Celestial, ele é paciente conosco.
Nós não somos pacientes por nada. Nós queremos a nossa bênção, pastor Manuel, para ontem. Uma bênção que Deus quer dar para você o ano que vem ainda. É um ano todinho. Já viu muito pessoas falando, até 2026 que bênção, é tudo mentira. Viu na cara. Que é esse, meu Bruno? Se você conhecer Deus, você vai dizer para as pessoas que é um ano de sofrimento após o outro, porque não existe vitória aqui na terra. A vitória é no céu. Aqui na terra é aflições, mas todos têm que ter bom ânimo, porque Jesus já venceu por mim e por você. Então é a fé em Cristo que vai nos levar para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Aí os pregadores pegam, aí eu gosto, agora eu gostei. Os pregadores pegam a palavra aqui e falam, desse tempo presente, é hoje, não é hoje, viu? É desse tempo de hoje. Aí o pregador escolhe tudo, aí pega os irmãos que não conhecem a Bíblia, aí fala, olha meu Deus! Paulo está falando desse tempo presente, 57, 58 depois de Cristo. Ele estava chamando a atenção, sabe por quê? A destruição de Jerusalém que deu em 70. Em 70. Século significa 100. 70 foi um pouco mais da metade do primeiro século. A destruição de Jerusalém, resumidamente falando, foi o juízo de Deus definitivo sobre o pecado do mundo. Ah, mas não tem mais juízo de Deus então na atualidade? Agora cada um vai depender das suas obras. Porque a árvore é conhecida pelo seu. Está fazendo errado? Vai receber errado. Está fazendo certo? Vai receber o que é certo. Aleluia. Quem for corrupto vai acabar na corrupção. Mas quem estiver se moendo, sendo rejeitado, mas ensinando a verdade, vai acabar nos pés do Criador. Sabe por quê? Porque a palavra diz, aquele que ensinar essas palavras de forma verdadeira é o maior do reino dos céus. Mas aquele que ensinar errado é o menor do reino. Sabe por quê? Porque ganhou aceitação na terra. É por isso que a Bíblia diz que Deus é minoria, porque aqueles que são pregadores de multidão, eles já estão com o seu galardão aqui na terra. Estão pregando errado, estão fazendo a vontade dos ouvintes. Eu saí da minha casa, eu estou todo acabado na sexta-feira, eu preciso ouvir a palavra que seja favorável para mim. Aí o pregador chega lá, peraí que eu vou ganhar esse público, Deus está te abençoando, tudo mentira. Como assim, não? Deus manda dizer, as dores e as lutas só vão aumentar. Por que, irmão, por isso? Para que a fé em Jesus permaneça. Sem luta não tem fé. Sem prova não tem fé. Sem sofrimento não tem fé, Paulo. Paulo foi levado a tribunal. Ele vai escrever uma carta, pastor, a Timóteo, e vai dizer, olha Timóteo, todos me abandonaram. Só restou o meu amigo Lucas, lá atrás. Paulo foi levado no moinho, mas morto, e foi decapitado. É morte pior do que essa? Os cristãos do primeiro século, no Coliseu. Sabe o que é Coliseu? Imagina aí na tua mente uma jaula do tamanho que você imaginar, e dentro dessa jaula não tem nada, só leão que passou 10 anos sem comer. Pastor? 10 anos não, mas pelo menos 24 horas. E leão come, viu?
Aí coloca lá um cristão dentro dessas horas e vai dizer assim, oh, que sobremesa. Estou satisfeito, viu? Os cristãos do primeiro século foram mortos desta forma. Aí vem pregador hoje em dia, é só vitória, agora é só vitória. Quando eu estou na cadeira olhando, eu vou, troco o joelho e digo, Senhor, tenha misericórdia dessa alma. Porque está mentindo e enganando porque não conhece a palavra de Deus. Diz que conhece, mas conhecimento não tem. Porque vai pelo querer, pela vontade. Receba primeiro a palavra que o Espírito Santo revela. Não é pelo querer, não é porque você precisa, é o que você necessita. Não é porque você quer, é o que você necessita que Deus te dá. Eu estou indo porque eu quero isso, aquilo e aquilo. Você está indo porque Deus sabe que você necessita isso, isso e isso. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que daquele que é justo e é justificador, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você está vendo quem é que Deus justifica? Deus é justificador e é justo daquele que tem fé em Jesus. Aquele que tem fé em Jesus, não é dizer eu creio em Jesus, mas vou pedir isso. Tu está se tornando uma multidão que oprimia Jesus com pedido. Você se lembra o que Jairo fez quando chegou até o mestre? A multidão estava para pedir, mas sabe o que Jairo fez? Ele adorou. E no mesmo contexto, uma mulher do fluxo de sangue, ela vai chegar lá e ela não vai pedir, ela vai manifestar a fé, tocando, acreditando, crendo. Você não tem que sair da tua casa para se reunir com teus irmãos para pedir nada a Deus, porque Deus já te deu a libertação da tua alma. Ele te tirou do inferno, Ele rasgou todo o espírito de dívida e te trouxe para Ele, lavado e redimido pelo sangue da cruz. Agora você tem que sair da sua casa com um propósito apenas. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se não adorar, faltará algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei: tudo que eu tenho foi de Deus. Tudo que você tem, quem me deu foi Deus. Aleluia. A tua casa, quem deu foi Deus. A tua saúde, quem deu foi Deus. A tua vida, quem deu foi Deus. O teu trabalho, quem deu. A tua roupa, a machura, quem é a tua comida. A tua família, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho, tudo. A libertação, tudo quem te deu foi Deus. Então adore só Ele. Onde está logo a lactância? A jactância é excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Não temos mais lei. Nenhum de nós aqui está debaixo de ordenança, mas não, meu irmão. Nenhum de nós aqui está debaixo de ordenança nenhuma. Porque Beltrano, Ciclano falou que tem que fazer isso e outro. Você não deve nada a ninguém. Aleluia. Só a Deus. E o que é que Deus manda eu fazer, irmão Bruno? Gálatas 6:2. Quem tem aí Almeida, revista e corrigida, para ler Gálatas 6:2. Almeida, revista e corrigida. Lê para mim, por favor, em voz alta, Gálatas 6:2. É só isso que
Deus te manda fazer. A ordenança de Deus para você, que é a igreja dele, é essa aí. Ó. Leia aí, por favor. Gálatas 6:2. Pega aí, você está no YouTube também, você que diz que é teólogo, sei lá, você é. Gálatas 6:2. De Deus não é, só sei. Porque Deus revela a verdade. O espírito que é da própria carne, o próprio homem que é terreno, é só estudo. Quem já achou? Gálatas 6:2. Pode ler, em voz alta. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É lei de Cristo ou lei de Moisés? O carnal Moisés, que não tinha o Espírito de Deus, porque ele falou: se a tua presença não for conosco, não sairemos daqui. Mas o verdadeiro Espírito de Deus estava em Cristo Jesus, após ser batizado por João no Jordão, quando o céu rasgou, brandou, a voz falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E a pouco desceu em simbolizando o Espírito Santo, e agora sim temos uma lei que é dada pelo Espírito, a lei do Espírito Santo, da graça de Deus, que nos ordena, a noiva do Cordeiro, levar as cargas do pastor Manuel, da irmã do irmão, das irmãs do irmão, uns dos outros, para que assim façamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem está entendendo? É isso que ensinam para vocês? Hã? Sejam sinceros. É isso que ensinam para vocês? Não. Não ensinaram isso. E como você aprendeu? Madrugadas de jejum e oração e coração quebrantado na presença de Deus. Deus não chamou nenhum de nós para ser religioso. Cristo nos chamou para cristianismo. E cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida. Você comprava e não pagava. Agora em Cristo você compra e paga. Você adulterava. Agora em Cristo recebeste uma nova chance. Você não adultera. Você mentia. Agora em Cristo recebeste uma nova chance. Você não mente. Mas se porventura estas coisas vos escrevo, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus. Quem é ele? O irmão Bruno, né? Jesus Cristo. Ele é a propiciação, o favorecimento. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas como Jesus sabe que nós somos carne, que nós somos falhos e que nós somos dependentes realmente, definitivamente de Deus, Ele sabe que todos nós vamos pregar uma certa hora, um certo momento, ou com o olho aberto ou fechado, ou acordado ou dormindo, ou em pensamento, todos vamos pregar. E é por isso que João vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas sabendo, se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus. E Satanás, que é o opositor, e o diabo, que vem do grego diabolo, que é o acusador da mente, que é a nossa natureza humana, vai ficar: tu pecou, tu errou, tu fez aquilo. Mas Cristo disse: eu já te perdoei. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ponto. Concluímos que o homem é justificado pela fé, sem obra de lei. Você não tem que fazer nada que o Antigo Testamento está escrito. Ponto. São 39 livros do Antigo Testamento. Leia e aprenda o que significa Novo Testamento.
Testamento, mas nada que está nos 39 livros do Antigo Testamento, repito, nada que está nos 39 livros do Antigo Testamento serve para a Igreja de Cristo. Porque é pela fé em Cristo que todo homem é justificado. É porventura Deus somente dos judeus e não é o também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei que agora estamos debaixo é a lei da fé em Cristo, é a lei da graça de Deus, é a lei do perdão de Deus na minha e tua vida. Todos agora estamos debaixo da graça. O que é graça é o perdão de Deus na minha vida e na tua vida, é o perdão de Deus, é o favor que não merecíamos, é uma vida em paz com Deus, que todos que aqui estão presentes agora têm com Ele. Então abre a tua boca e exalta o Deus Criador, que te perdoou de todos os pecados. Exalta o Deus vivo, todo-poderoso. Levanta a tua mão e bendiga o nome dele. Alabaxúria. Aos irmãos que nos acompanham no YouTube, que os irmãos possam deixar o seu like, compartilhar nossos conteúdos e ficamos até a próxima transmissão, se assim Deus nos permitir. Amém? Aleluia. E os irmãos da vida glorificam ao Pai, ao Filho e ao Espírito.